Você já percebeu que perde horas do seu dia no Instagram? Ou que não consegue ficar nem meia hora sem olhar as notificações? Hoje eu quero te contar como está sendo a minha vida sem o Instagram e quanto ela se transformou. Sejam muito bem-vindos ao canal Transmute Seu Ser. Eu sou a Ju e aqui compartilho a minha jornada de autoconhecimento e expansão de consciência. Eu fui percebendo aos poucos que o Instagram me aproximava de quem estava longe e me distanciava de quem estava perto. E isso começou a me incomodar de uma forma assim muito grande, porque eu fui perdendo o meu senso de presença. A forma como eu me relacionava com as pessoas ao meu redor, a forma como eu me relacionava comigo mesma. Eu não conseguia estar nos lugares sem estar com o celular na mão, sem ao menos olhar no olho das pessoas, sem me comunicar, sem me expressar, sem esse celular. E eu vou trazer a forma como eu lidava com o Instagram, porque as outras redes sociais eu não uso. O WhatsApp para mim não é uma rede social porque eu me comunico com as pessoas, mas também não fico o tempo todo no WhatsApp, não posto status, não tenho Facebook, já tive TikTok, mas não postava praticamente. Então o Instagram era a grande causa dos meus problemas e da minha alienação. Eu fui percebendo que eu me distanciava das pessoas que estavam ao meu redor. Eu não sabia como era estar em um lugar sem pegar o celular. Eu não sabia estar no meio dos meus amigos sem fazer registros e sem compartilhar o tempo inteiro o que eu estava fazendo. E isso pode parecer pouco para as pessoas, mas o excesso, fazer isso de uma forma automática, isso nos adoece. E nos adoece aos poucos, porque vai chegando de uma forma muito pequena e isso vai crescendo aos poucos. Quando você vê, você não tem mais vida sem o celular. Você acha que a sua vida é postar um story, é organizar o feed. A sua vida é compartilhar o tempo todo e também acompanhar a vida de outras pessoas que você julga importante ou até de influenciadores, que você pode aprender com essas pessoas e tudo mais. Só que em excesso, isso te faz perder a vida em vida. Mas a grande virada para mim foi quando eu tive uma perda, que foi o meu cachorro. Ele era muito importante para minha família, para mim. A gente estava sempre todos muito reunidos e ele fazia parte da família e ainda faz parte, né? Mesmo não estando mais aqui. Nesse momento de dor, veio um grande insight para mim. O que eu estava fazendo da minha vida, o que era realmente importante. É aí que eu tive a coragem de desativar o Instagram. Na verdade, era uma coisa que eu já queria ter feito há muito tempo, mas aquela cobrança interna de acompanhar os seus amigos, saber o que eles estavam fazendo, se sentir importante também, de você postar um story e as pessoas virem falar com você, te mandar mensagem, interagir. Aí eu percebi que isso não mudava a minha vida. Isso não fazia mais sentido nenhum. E nos primeiros dias eu percebi uma coisa muito assustadora. O meu dedo automaticamente já procurava o ícone do Instagram. E como ele não estava lá, eu acabei substituindo o WhatsApp. Então, às vezes eu entrava no WhatsApp, mesmo não tendo nenhuma notificação, mesmo não tendo nenhuma conversa, nenhuma pessoa que eu quisesse falar, eu entrava de forma muito automática. E foi aí que eu percebi que eu estava muito dependente do Instagram. Eu realmente era viciada e não sabia. Foi então que eu percebi outros motivos que me fez sair do Instagram. Eu estava perdendo a minha vida em vida. Eu me comparava o tempo inteiro. Gente, chega a ser triste a gente se colocar nesse lugar de comparação. Porque se você olhar só os stories, os feeds das pessoas que você segue, que você acompanha, gente, quem é que tem essa vida perfeita o tempo todo? Quem é que acorda já maravilhosa? Quem é que tem uma vida só de viagens? E quando chegava o final de semana que eu não fazia nada grandioso. Às vezes eu tava sem dinheiro, então não tinha como sair, né? Gente, se tivesse sol, nossa, era uma tristeza. Porque quando tá chovendo,
sei lá, pra mim é muito confortável estar em casa, mas quando tá sol, pelo menos na época que eu tinha o Instagram, cara, era uma coisa assim, eu rio hoje, mas na época não era engraçado, porque eu me comparava, sabe? Parece que eu estava perdendo a minha vida se eu não estivesse fazendo alguma coisa de muito legal na rua, sabe? Se eu não estivesse na praia, se eu não estivesse reunida com os meus amigos, se eu não estivesse postando. Foi uma coisa, assim, muito difícil. Por muitos anos, não foi só numa época não, foi por muitos anos isso, e eu confesso que, cara, sair desse lugar de comparação é uma das coisas que a gente tem que agradecer muito, porque nós não merecemos isso. A ansiedade só aumentava. A procrastinação, então, nem se fala. Nossa, eu me tornei uma pessoa muito procrastinadora. Eu não sabia socializar sem o Instagram, sem olhar o celular a cada 5 minutos, o tempo inteiro. E o excesso de informação, a minha mente, ela ficava o tempo todo muito cheia, muito farta, sabe? Mas, né, muito viciada, não sabia ficar sem o celular. E as compras desnecessárias. Nossa, eu comprava muitas coisas porque eu via propaganda o tempo todo e eu achava que eu precisava daquelas coisas e gastava muito dinheiro. Não vou mentir que teve coisas até que foram necessárias, mas assim, realmente eram necessárias naquele momento? Realmente eu precisava gastar tanto dinheiro com coisas supérfluas? E quando eu entrava no Instagram, só pra procurar alguma coisa, eu esquecia do que eu ia fazer e ficava rolando feed o tempo todo. Rolando feed, olhando os stories, vendo o que as pessoas estavam fazendo. Então aquilo, assim, era algo que eu desperdiçava todo o meu tempo. Muitas vezes eu estava cheia de coisas para fazer, cheia de trabalho, cheia de coisas para fazer em casa também, né? Que a gente precisa arrumar a casa, fazer, né, as coisas necessárias de vida de adulto. E eu não fazia, porque eu ficava o tempo todo no celular, perdendo esse grande e precioso tempo. A verdade é que a gente se deixa levar por uma manipulação. Que todo mundo tem uma vida perfeita, que todo mundo é feliz, que todo mundo tem as melhores coisas. A gente começa a dar valor aos bens materiais. A gente começa a se perder de si. A gente começa a esquecer do que realmente importa, do que realmente vale a pena. Muitas vezes você não conquistou nada daquilo que as pessoas estão mostrando e você se sente um fracasso. Isso é muito torturante e não é justo conosco. Não é justo a gente se sentir um fracasso, não é justo a gente se colocar nesse lugar. Olha quantas coisas você já conquistou, eu já conquistei, mesmo que a gente ainda não tenha chegado onde a gente quer chegar, mas a gente já deu tantos passos até aqui, e por que a gente ainda se coloca nesse lugar? E eu vivi por muitos anos compartilhando tudo sobre a minha vida, a minha intimidade, aonde eu estava, com quem eu estava, o que eu estava fazendo, o que eu comia. E realmente essas coisas importavam para as pessoas? Porque hoje eu vejo que o que eu tô fazendo aqui, que as pessoas não estão sabendo, e nem é sobre isso, sabe? A gente esqueceu que somos pessoas simples, que somos pessoas normais, e é ótimo ser uma pessoa normal. É ótimo você poder fazer diversas coisas sem precisar, sem ter essa necessidade de querer mostrar, de querer compartilhar. Não que você não possa compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você ama, não é isso. Mas é essa necessidade de querer ser visto. Eu tinha muito essa necessidade. E isso era uma coisa que aos poucos foi me incomodando demais. Até porque já tem uns anos que eu tô no autoconhecimento, então muitas coisas a gente começa a perceber, né? A gente sai desse tumulto, a gente sai dessa vida automática. E foi super necessário eu parar e enxergar se eu estava realmente vivendo a minha verdade. O que realmente era importante para minha vida e para mim. E o Instagram realmente não era uma coisa que era importante. Eu achava até que era, mas não era. E eu confesso também que no começo foi um pouco difícil, porque eu não sabia socializar sem mexer no celular, eu não sabia socializar, estar com a minha família sem postar algo, sem registrar. E o quanto
começar a aprender a ter uma vida normal, uma vida off, é libertador. Gente, é assim, uma coisa maravilhosa. Eu não tenho palavras para descrever muito, porque realmente só vivendo para sentir. Porque às vezes a gente vê as pessoas falando, mas a gente não entende porque a gente não passa por isso. Mas se você se der essa oportunidade de pelo menos ficar, nem que seja um final de semana, e realmente parar para ver e enxergar as coisas boas que tem nesse universo. E hoje, quase 5 meses depois, eu vejo o quanto é maravilhoso você dar atenção para as pessoas realmente, você olhar no olho das pessoas, você ouvir o que as pessoas estão falando com presença, você viver os momentos da sua vida estando realmente ali. Eu tenho uma sobrinha de 11 meses e constantemente a gente tem momentos maravilhosos e únicos. Eu sempre tô brincando com ela, a gente se diverte o tempo todo. Eu me sinto assim muito grata, porque eu enxergo através do olhar dela o quanto é maravilhoso você dar a presença para a pessoa, sabe? O quanto é gratificante, na verdade, porque eu sinto uma grande troca. Mesmo ela sendo tão pequena, porque não importa, né, a idade. O importante é a gente realmente fazer o que faz sentido pra gente e se realmente a gente está sendo verdadeiro com as nossas ações, com as nossas atitudes. Eu leio os meus livros com calma, com leveza, sem precisar ficar naquela ansiedade de ter que olhar o celular. Gente, e comer? Nossa, eu não sabia comer sem o celular por perto, sem estar conversando com alguém, sem estar acompanhando qualquer story. Eu não percebia, mas o quanto era importante sentir o sabor da comida, realmente fazer essa pausa, e não sabia o que era isso, porque eu estava sempre com o celular. Eu muitas vezes comia e quando percebia já acabou a comida e você nem sentiu nem o gosto, você nem apreciou aquela comida. E a saúde mental? Como eu falei da comparação e da ansiedade, gente, a minha vida assim mudou completamente, porque eu me sinto hoje muito mais leve, muito mais calma, em paz comigo mesma e até com as fases que eu estou passando, porque às vezes a gente se leva pelas coisas que estão acontecendo no mundo e ao nosso redor e a gente queria estar talvez em outro lugar e a gente não está. E tá tudo bem, né? Nem sempre a vida vai girar de acordo com o que a gente quer, né? Com o que a gente planejou. Então hoje eu sinto assim essa grande diferença também, porque a minha vida, ela se tornou assim muito mais presente e eu consigo lidar com as situações que acontecem. Eu busco as soluções que eu preciso ter para solucionar os problemas que acontecem, né? Porque a vida não é perfeita. E realmente eu não sinto vontade nenhuma de voltar pro Instagram. Não é uma coisa que passa mais pela minha cabeça. Eu vejo o quanto é melhor uma vida sem se expor, sabe? E não adianta que a gente pode achar que a gente vai voltar pro Instagram de uma forma controlada, que a gente vai fazer uma limpeza no Instagram, que a gente vai tirar as pessoas que não fazem sentido, que não faz sentido com o que a gente quer pro nosso momento. Mas mesmo que você faça toda essa mudança, se você não tiver um controle sobre as suas ações, sobre você acaba se perdendo nesse caminho. Porque as redes sociais foram feitas para nos prender, para fazer com que a gente passe o maior tempo possível nela. E uma das coisas também que eu percebi, a simplicidade da vida cotidiana é maravilhosa. Você tem muito mais tempo para se dedicar ao que você precisa mudar, ao que você quer na sua vida, a você, às pessoas que você ama, a arrumar sua casa, no seu trabalho. Cara, é uma coisa assim que você pode achar que não influencia tanto, mas influencia demais. E hoje mesmo eu me peguei observando e apreciando o tempo, o céu, as borboletas voando, as pessoas na sua simplicidade na rua. Se eu tivesse com o Instagram, com certeza eu não ia estar observando nada disso. E aí, o que eu percebo com isso tudo? Cara, não existe coisa melhor do que você perceber o detalhe da vida acontecendo a todo momento. As coisas que chegam pra você e que você realmente percebe, que você às vezes pode
achar que uma pequena mudança ela não vai te influenciar, mas ela influencia muito, porque são os pequenos hábitos que fazem toda a diferença na nossa vida. E esse foi o meu relato de como minha vida mudou com o Instagram. E agora eu te pergunto, você está realmente vivendo e consumindo as coisas necessárias, ou você está no piloto automático e perdendo o seu tempo? E se o meu relato trouxe algum sentido para você, curte e comenta. Eu queria também saber o que você sentiu, o que você está passando, se você por acaso já desativou o Instagram em algum momento. Se você sente que as redes sociais estão te sugando mais do que agregando, faça um teste você mesmo e veja o quanto que a sua vida pode mudar a partir disso. E perceba o quanto a sua energia está sendo drenada sem que você perceba. E vamos juntos crescer nessa jornada de presença e conexão com a vida real. E até a próxima!